Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Olá, amigos e amigas, sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX. Começando nossa programação na noite de hoje, dia 16 de junho de 2022. Na produção e apresentação, Antônio Avelino, direto dos estúdios do DX Clube Sem Fronteiras. Hoje teremos na nossa programação horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais. Teremos também história de rádio do nosso amigo Daniel Camporini. Teremos hoje também, em especial, aquela viagem no tempo. Vamos ouvir a Rádio Romênia Internacional em idioma português para o Brasil. E além de notícias de ex e logs dos nossos amigos. Ok? Sejam todos muito bem-vindos e vamos dar sequência à nossa programação. A Rádio DX, do DX Clube Sem... A melhor programação, o que você merece. Melhor programação, o que você merece. A Rádio Romênia Internacional transmite sua programação em idioma espanhol das 19 às 20 horas UTC em 9.610 e 11.850 kHz para a Espanha. Das 21 às 22 horas UTC em 9.620 kHz em DRM e em 11.650 kHz para a Argentina e Brasil. Das 23 às 0 hora UTC em 9.700 e 11.650 kHz para a América do Sul. Em 9.760 e 11.800 kHz para a América Central. Das 2 às 3 horas UTC em 9.440 e 11.945 kHz para a América do Sul, em 9.700 e 11.780 kHz para a América Central. A KBS World Radio transmite sua programação em idioma espanhol de 1 às 2 horas UTC em 11.880 kHz para a América do Sul, das 2 às 3 horas UTC em 15.575 kHz para a América do Norte, das 11 às 12 horas UTC em 11.795 kHz para a América do Sul, das 17 às 18 horas UTC em 9.740 kHz para a Europa. A Palavra Alegre, da World Christian Broadcasting, transmite sua programação em idioma português das 21 às 23 horas UTC em 9.765 kHz para a América do Sul. Anteriormente, a Palavra Alegre estava transmitindo apenas 1 hora diária e agora passa a transmitir no novo período radial A22, 2 horas diárias de programação. A WBCQ, da World Last Chance, transmite sua programação em idioma português das 7 às 7h58 horas UTC em 9.330 kHz, das 22 às 22h58 UTC em 9.330 kHz, das 23 às 0h55 UTC em 9.330 kHz. A Voz da Turquia transmite sua programação em idioma espanhol de 1 às 2 horas UTC em 7.260 e 9.870 kHz para a Espanha, Portugal, França, América Central e América do Sul, das 17h30 às 18h30 horas UTC em 11.930 kHz para a Espanha e Europa. A WBCQ, da World Last Chance, transmite sua programação em idioma espanhol das 6 às 6h58 horas UTC em 9.330 kHz, das 10 às 11h58 horas UTC em 9.330 kHz, das 12 às 13h55 horas UTC em 9.330 kHz. Por fim, das 22 às 22h58 horas UTC em 9.330 kHz. A Rádio Taiwan transmite sua programação em idioma espanhol por meio da Rádio Miami Internacional de 1 a 1h30 hora UTC em 5.800 kHz para a América do Sul, das 2 às 12h30 hora UTC em 5.010 kHz para a América Central e Cuba, e por fim das 22 às 22h30 horas UTC em 5.850
e 7.780 kHz para a Espanha. A Rádio Exterior da Espanha transmite sua programação em idioma espanhol de segunda a sexta-feira, das 15 às 23 horas UTC, em 11.670 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 15.520 kHz para o Oriente Médio, Índico e Gran Sol, de segunda a sexta-feira, das 18 às 2 horas UTC, em 11.940 kHz para a América do Sul e em 17.855 kHz para a América do Norte. Aos sábados e domingos, das 14 às 22 horas UTC, em 11.670 kHz para a África Ocidental e Atlântico Sul, em 11.940 kHz para a América do Sul, em 17.855 kHz para a América do Norte e em 15.520 kHz para o Oriente Médio e Índico. A Rádio A Voz do Vietnã transmite sua programação em idioma espanhol das 18 às 18h30 horas UTC em 11.885 kHz e das 21 às 21h30 horas UTC em 11.885 kHz. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação, o que você merece. Bom, amigos, tivemos aí horários e frequências das emissoras nacionais e internacionais. Vamos agora ouvir História de Rádio com o nosso amigo Daniel Camporini, que hoje nos traz informações sobre o serviço de transmissões da Palestina. Okay? Um excelente relato também. Vamos ouvir. A melhor programação, o que você merece. En los últimos días de marzo de 1936, el invierno dejaba paso a la primavera en Palestina, y en ese momento daban comienzo las transmisiones de radiodifusión al ser inaugurada el Servicio de Transmisiones de Palestina, con su planta transmisora en la localidad de Ramallah y sus estudios en el centro de la ciudad de Jerusalén. Desde inicios de 1930, las autoridades mandatarias británicas habían expresado la intención de crear un sistema de radiodifusión propio. Esto reflejaba un poco la tendencia mundial de incrementar los servicios de comunicación, pero por sobre todo esto estaba el control de los territorios coloniales. En Europa la radiodifusión pasó a ser un monopolio de las radios estatales operadas por los gobiernos, y eso también se difundió a sus colonias. Esta tendencia marcó un poco el fin de las emisoras privadas que nacieron en los años 20. El Servicio de Transmisiones de Palestina fue un producto de este periodo en el cual los burócratas de todo el mundo intentaron aprovecharse del poder de la radiodifusión. Al comienzo en Palestina parecía ocurrir todo lo contrario, cuando se le otorgó en 1932 a un particular, el señor Mendel Abramovich, una licencia para operar una emisora que salió al aire como Radio Tel Aviv el día 7 de abril, pero esta fue revocada al poco tiempo y salió del aire en abril de 1935. Pero esta emisora en realidad fue la base sobre la cual se montó el servicio de radiodifusión del mandato. Para Palestina y el Medio Oriente, en general, las decisiones de la Conferencia Internacional de Lucerna se centraron en lo geográfico. Palestina, Siria, Líbano, Turquía y todo el norte de África fue definido como zona europea para evitar interferencias a causa de la cercanía de los territorios. Pero en realidad no se asignaron frecuencias, y esto fue aprovechado por Gran Bretaña y Francia, que poseían muchos intereses en la región. El informe preliminar, elaborado en 1933, planeaba una emisora similar a la BBC en su formato, sin fines de lucro y mantenida por subsidios gubernamentales y el pago de licencias por el uso de receptores. Se creía que su audiencia se iba a centrar en los judíos europeos, británicos residentes, y se especulaba en el interés de los árabes por la radio, y para esto el comité recomendó realizar las transmisiones en la onda media, ya que los receptores eran más económicos que lo que incorporaban la onda corta. El Servicio de Transmisiones de Palestina
surge al aire en marzo de 1936 en un clima de agitación y violencia entre los árabes palestinos y los sionistas. Esto hace que los deseos del gobernador colonial sobre la no participación de la emisora en la política local no puedan concretarse. El 30 de marzo de 1936 se pone en funcionamiento el servicio de transmisiones de Palestina, saliendo al aire en la frecuencia de 668 kilociclos de la onda media, con una potencia de 20 kilovatios, con un personal entrenado por la BBC para realizar programas en inglés, árabe y hebreo. La emisora se identificaba al aire como la voz de Jerusalén, en el servicio hebreo, aunque previamente se intentó llamarla la voz de la tierra de Israel, lo cual enfureció a los líderes árabes. האזינו לכל ירושלים. אנו פותחים הערב את השידור העברי הראשון. En 1942, la emisora abre un segundo canal en la onda media, que operaba en la frecuencia de 574 kilociclos, también con 20 kilovatios de potencia, y el primer canal se trasladó a los 677 kilociclos, lo que les permitía mejorar la recepción en Europa. Esto debido a que en la región no había otras emisoras en esa longitud de onda. כל ציון, שלום from Jerusalem. This is Israel calling. You are tuned to Kol Sion, the overseas program of the Israel Broadcasting Service, broadcasting from Jerusalem. Shalom Aleichem. Good evening. Un año más tarde, el ejército británico abre su propia emisora, y la primera del Medio Oriente en la frecuencia de 949 kilociclos, banda de 316 metros de la onda media. Sus estudios se encontraban en el hospicio de Saint-Pierre, en el Monte Sion, mientras que la planta transmisora en Beit Yala. Tiempo después, la emisora se traslada a la frecuencia de 1391 kilociclos en la banda de 216 metros y abre un servicio en onda corta en la frecuencia de 7220 kilociclos en la banda de los 41.55 metros con programas dedicados a las tropas en la India. En 1947, el servicio de transmisiones de Palestina se prepara para ser cerrado una vez que se produciría el retiro británico. El 14 de mayo de 1948 es creado el Estado de Israel y la emisora pasa a ser la Voz de Israel, como un departamento gubernamental, primero manejada por el Ministerio del Interior, luego por la Oficina de Correos y Telégrafos y finalmente por la Oficina del Primer Ministro. Shalom y muy buenas noches. Esta es Kol Israel, la Voz de Israel, transmitiendo desde Jerusalén en ondas cortas por las bandas de 17,02 metros, frecuencia de 17.630 kHz, 25,85 metros, frecuencia de 11.605 kHz y 31,80 metros, frecuencia de 9.435 kHz. Son las 23:30 UTC, 1:30 de la madrugada en Israel. Algo curioso se produce durante la guerra con las naciones árabes. La localidad de Ramallah, lugar donde se encontraba la planta transmisora del Servicio de Transmisiones de Palestina, originalmente pasó a ser ocupada por las tropas jordanas y la estación en los 677 kilociclos fue empleada hasta 1967 por Radio Jordania. Desde Munro, Buenos Aires, Argentina, les habló Daniel Camporini. Olá, amigos e amigas. Acabamos de ouvir aí a história de rádio com nosso amigo Daniel Camporini, que nos trouxe informações sobre o serviço de transmissões da Palestina, ok? Agora vamos ouvir um áudio bem interessante sobre as curiosidades dos sinais sonoros de ondas curtas. Em sequência, vamos ouvir um pouco do programa da Rádio Romênia Internacional em idioma português.
Esta gravação foi feita pelo nosso amigo, o Joey DX, no programa Estudos dos Ouvintes, em 1º de setembro de 2001. Okay? Interessante programa. Então, excelente realmente esse programa. Muito bom para podermos ouvir. Mas, antes disso, vamos à primeira notícia de X de hoje, que é o surgimento e a evolução da rádio FM. A FM é uma frequência modulada, rádio bidirecional muito utilizada na transmissão de voz e músicas. Permite uma recepção de alta qualidade técnica e mantém a fidelidade de som. Porém, possui um pequeno alcance que pode ser comparado próximo ao alcance da TV. Atinge em média um raio de 100 km, podendo atingir centenas de quilômetros com o uso de emissores de propagação. O rádio FM foi descoberto em 1933 por Edwin Howard Armstrong, um engenheiro eletricista dos Estados Unidos, que realizou uma demonstração do sistema aos executivos da Radio Corporation of America, RCA. Em 1939, Armstrong colocou a primeira FM em operação nos Estados Unidos, Alpine, Nova Jersey. Somente em 1942, a General Electric produziu os primeiros emissores em frequência modulada FM nos Estados Unidos. A primeira emissora de rádio FM no Brasil, a Rádio Imprensa, foi fundada por Anna Cody em 1955. Nessa época, utilizavam essa frequência modulada apenas para fazer a ligação entre o estúdio e o transmissor de rádio. Além de ser a dona da Rádio Imprensa, FM, Ana também tinha a Rádio Eldorado AM. Esta foi repassada à concessão para outros grupos. Ela decidiu ficar apenas com a FM. Porém, teria que vencer outro desafio, já que no Brasil não existiam receptores de rádio nessa frequência. Criou, então, a primeira fábrica de aparelhos de FM. Os primeiros aparelhos criados foram alugados por empresas que colocavam em seus ambientes de trabalho ideia de sucesso que fez surgir a rádio de música ambiente. A programação da Rádio Imprensa não tinha locução na época, apenas tocava músicas. Até 1976, que foi quando a única emissora que transmitia em FM no Rio de Janeiro começou a fazer as transmissões de músicas. A primeira nos estados de Manaus e do Amazonas foi a Rádio Tropical FM em 1968. No Rio de Janeiro, o Grupo Bell, que surgiu em 1969, criou a 98 FM, primeira rádio em FM estéreo do Brasil e na América Latina. A partir da década de 70, as rádios FM se multiplicaram em estações de diversos segmentos musicais. A Rádio Cidade, conhecida também como Cidade FM, operava em 102 MHz. Foi fundada em 1º de maio de 77, no Rio de Janeiro, e revolucionou o veículo de comunicação, tornando-se líder de audiência em pouco tempo. Uma rádio brasileira que pertencia ao sistema do Jornal do Brasil, com filial em São Paulo na frequência de 96.9. Algumas rádios copiaram o estilo da cidade, como por exemplo a Jovem Pan e a Transamérica. Outras criaram seus próprios estilos. As rádios FM dominaram a década de 80. Isso fez com que as AMs perdessem a popularidade ao longo do tempo. Na década de 90, algumas emissoras começaram a transmitir a mesma programação nas duas frequências, AM e FM. A CBN foi a primeira a fazer esse processo, também a primeira no segmento jornalístico na faixa de frequência FM. A partir dos anos 2000, a Bandeirantes, dentre outras emissoras de rádio, passaram a fazer o mesmo processo de retransmissão em FM com a programação só de notícias. A 105 e Transamérica passaram a transmitir partidas de futebol. Sem dúvidas, a frequência FM é a mais ouvida no Brasil. Algumas emissoras se conectam com redes como a Jovem Pan e a Transamérica. Nos centros urbanos, a maior preocupação é com a transmissão ilegal do sinal, ou seja, as rádios piratas, que interferem em outras faixas legalizadas. Sendo assim, juntando ao fato de que os receptores de sinal AM estão em extinção,
o governo federal pretende migrar as estações desses rádios para os canais 5 e 6 de TV analógica. Assim que for extinta, com previsão prorrogada até 2018, para a implantação da TV digital em todo o território brasileiro. Projetos similares foram realizados com êxitos em outros países, como México e Estados Unidos. Em 2013, um decreto assinado pelo governo permitiu que, a partir do ano seguinte, as emissoras AM migrassem para a faixa do FM, como já vem acontecendo desde então. As emissoras FM detêm hoje uma fatia maior que 50% da audiência desse mercado. Mesmo com todo o investimento na qualidade e conteúdo nos diversos segmentos, o maior público e faturamento fica com as rádios musicais, especialmente as do público jovem, religioso e sertanejo. Levando-se em consideração a praticidade e a facilidade na obtenção de um aparelho receptor de rádio, este pode ser considerado o veículo de comunicação mais popular e abrangente pelo mundo afora. Desempenha um papel importante na construção da cidadania, através da transmissão de conteúdo de informação e entretenimento, sendo em algumas regiões do país o único meio de tirar a população do isolamento geográfico. Ok, amigos? Muito interessante essa informação. E outra também é: qual foi a primeira emissora de rádio do mundo? A KDKA foi a primeira rádio comercial do mundo. A rádio KDKA, instalada numa garagem em Pittsburgh, nos Estados Unidos, é a primeira estação de que se tem registro. Ela foi fundada em 1920, que surge na França aí os primeiros rádios a pilha e os fones de ouvido. E lá se vão 101 anos desde que a KDKA foi ao ar como a primeira rádio comercial do mundo. A rádio KDKA de Pittsburgh, cidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, iniciou suas transmissões em 2 de novembro de 1920, com equipamentos usados na Primeira Guerra Mundial. O primeiro noticiário da KDKA, no dia de sua estreia, foi a cobertura das eleições presidenciais americanas daquele ano, com a vitória do senador republicano Warren Harding e a derrota do democrata James Cox. Em seu estúdio, apenas 4 homens operavam todos os equipamentos e preparavam os textos das notícias. Um jornal protestou contra o nascimento da emissora. Essa radiotelefonia, ou seja lá o que for, não vale qualquer discussão. Outro diário previu que a publicidade no rádio não apenas seria ineficaz, mas ofensiva aos ouvintes. Para contrariar sua opinião, a rádio WEAF de Nova York transmitia o primeiro anúncio comercial pago do mundo em 1922, que custava ao anunciante a fortuna de $50 pelo total de 10 minutos. Ok, amigos? Não é surpreendente que ela ainda esteja no ar até hoje, e pode ser ouvida na internet no site www.kdka.com ou no endereço também em pittsburgh.cbslocal.com, ok? Então fica aí registrado a primeira emissora em FM no Brasil e no mundo, ok, amigos? Agora vamos ao áudio interessante sobre a curiosidade dos sinais sonoros em ondas curtas. Muito boa noite e sejam todos muito bem-vindos à nossa Rádio de Cheios. Programação, o que você merece. Os primeiros rádios não tinham display digital, nem banco de memórias. Então, como as pessoas faziam para saber se estavam sintonizando a emissora certa? Nesse vídeo falaremos sobre os sinais sonoros das emissoras de ondas curtas. Nos rádios mais antigos, que não tinham display, então havia uma frente, geralmente mostrando ali as bandas de ondas curtas, ondas médias e FM, e uma agulha, que girando o botão ia para lá e para cá, e a pessoa acabava encontrando a estação que queria sintonizar. Bem, então a pessoa queria encontrar uma determinada emissora específica, queria escutar aquela emissora naquele dia e horário, ele tinha que saber se estava começando a sintonizar corretamente. Um recurso então que as emissoras usavam eram os sinais sonoros, em que eles faziam um sinal
sonoro muito característico, muito próprio, exclusivo. E antes de oficialmente iniciar a transmissão da programação daquele dia, a emissora rodava ou tocava por um certo tempo esse sinal sonoro para a pessoa saber que ali estava a emissora que ele queria ouvir. Vamos ver aqui um exemplo da Rádio Central de Moscou. No ar, a Rádio Central de Moscou. Boa noite, Brasil. Embora as ondas curtas tenham decaído significativamente, mas esse recurso ainda é utilizado. Como é o exemplo agora que a gente vai ouvir da Rádio Vaticano, do qual a gente capturou usando o velho FT200 da IAESO. Você viu aí no display do FT200 que ele é um disco, né? E tem um ponto central ali de marcação. Então, para saber a frequência certa é bastante difícil. O que se sabe é a banda. Então, a emissora soltava esse sinal sonoro por um razoável tempo e a pessoa, assim que sintonizava este sinal, ele sabia que aquele sinal era característico daquela emissora, ele tinha encontrado. Então, esse era o recurso que se utilizava e ainda se utiliza para isso. Embora hoje com rádio com memória digital e display digital e tiver a frequência exata, chega-se muito facilmente. Coisa que nos antigos rádios analógicos já não é tão fácil assim. Então o sinal sonoro era longo, mas nós tínhamos a Voz da América, que era bem curtinho, e se a pessoa não tivesse tempo suficiente para localizar aí, já perdia. E depois, só esperando a identificação pelo próprio locutor, é que sabia se estava sintonizando ela ou não. Vamos ver. This is the Voice of America, Washington, D.C., signing on. Algumas emissoras adotavam um sinal sonoro feito por um único instrumento, uma melodia curta, e ficava no ar por um bom tempo, entre 5, 10 minutos. É como nós vamos ver o exemplo agora da Rádio Deutsche Welle da Alemanha. O mais curto dos sinais sonoros é o da BBC, ainda em uso. E ele tem uma pequena característica. Ele fala melodicamente B, B, C, repare.
sinais sonoros são também chamados de sinais de intervalo, porque essas emissoras, usando o mesmo transmissor, em determinado tempo transmitia numa língua, terminava a programação dessa língua, imediatamente vinha da língua seguinte. Então, entre a troca de uma programação de um idioma para outro idioma, no meio ficava esse sinal sonoro aí. E por conta dessa diferença aí de idiomas na programação, algumas emissoras, além de um sinal sonoro, ainda colocava uma locução se identificando em várias línguas. É o exemplo da rádio da Suécia e do Canadá. Radio Canada International. Radio Canada International. Radio Canada International. Radio Canada International. Sverige Radio Utland-programmet. Radio Sweden, Stockholm. Radio Schweden, Stockholm. Radio Svezia, Stoccolmo. Sverige Radio Utland-programmet. Essas emissoras, obviamente, eram utilizadas em grande escala por alguns governos como meio de propaganda política, principalmente na época da Guerra Fria. O que chama atenção é o da África do Sul, em plena época do Apartheid. Então eles se utilizavam de características da natureza de lá para fazer esse sinal sonoro. Nós vamos ver aqui que eles colocaram o som de um pássaro como identificação junto com uma melodiazinha tocada aí num instrumento de cordas, parece ser um violão. South Africa, from Johannesburg. Um dos mais interessantes sinais sonoros é o da Rádio Nederland da Holanda. É feito com um carrilhão de sinos e toca uma melodia inteira, completa e bem característica. Esse som era inconfundível, não tinha como confundir de uma emissora com outra. Então esses foram os sinais sonoros, algo bastante interessante, peculiar. Vou deixar aqui na sequência várias identificações aí de outras emissoras
Se gostou do vídeo, deixe seu joinha aí, compartilhe e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Um grande 73 para você. Você vai ouvir o programa Baixa Notícia, uma transmissão especial para o público de língua portuguesa. Transmissões diárias em português, em ondas curtas, ondas médias e internet. Você está em sintonia com a NHK World Rádio Japão. Rádio Romênia Internacional, 1º de setembro de 2001. Bucareste, Rádio Romênia Internacional. Amigas e amigos ouvintes, queiram ouvir agora os nossos encontros dos sábados. Estúdio dos ouvintes. Respostas informativas e musicais para os que nos escrevem. Lucian Popescu ao microfone, Sorin Popescu na direção técnica. Amigos ouvintes, começo por relembrar as confirmações das cartas que recebemos e que confirmamos na passada quinta-feira no nosso correio do ouvinte. Confirmamos assim o relatório de escuta assinado pelo Sr. Leo
Sacramento de Conceição do Coité, Bahia, Brasil. O relatório de escuta assinado pelo Sr. Vicente de Paula Maia Oliveira, de Valença, Rio de Janeiro, que se referem aos nossos programas do passado mês de julho, mais ou menos por volta do 15 de julho, às 22 horas, tempo universal coordenado, o nosso primeiro programa da noite, na frequência de 15.365 kHz. Os simples mereceram 4 e 5 de quantitativos. Também, desta vez, quero agradecer os seus relatórios de escuta, que serão confirmados com o nosso ISL. Uma menção especial para o nosso ouvinte José Socorro Maranhão de Morrinhos, Ceará, um jovem taxista. Também um relatório da mesma data sobre o mesmo programa, na mesma frequência e com o 5 de 5. Ao Sr. José Socorro Maranhão, voltarei depois de alguns minutos, porque solicitou uma resposta sobre Vlad o Impalador, conhecido no mundo pelo Conde Drácula. E agora a confirmação das cartas eletrônicas que recebemos na última semana. Cá está o seu e-mail, amigo José Pereira Júnior. Gostamos e contentamos-nos porque está alegre com a nossa oferta. Vamos ver os progressos que fizer no que se refere à aprendizagem do romeno. Espero que não tardará muito e iríamos receber uma carta de si escrita também com palavras em romeno. Confirmo também o e-mail assinado pelo Sr. Rui Santana, mais exatamente Rui Antônio Santana, que se refere à emissão por via internet do programa em espanhol. Não podemos identificar a localidade em que mora o Sr. Rui Antônio Santana, mas ele se pergunta por que é que transmitimos em espanhol quando no Brasil se fala o português. Talvez o nosso amigo não conheça a nossa frequência de 15.365 kHz, que oferece boas condições de sintonia. É possível também que possa captar os nossos programas também na via da internet. E agora passo a carta do Sr. Célio Romais. De facto, 3 cartas eletrônicas. Uma em que confirma a recepção do nosso programa de 25 de agosto, outra que se refere à recepção de outro programa transmitido em 18 de agosto, e um comentáriozinho. Amigo ouvinte, estamos a dinamizar a troca de cartas entre nós com respostas nos nossos programas, o amigo com os seus e-mails. Alegramos-nos muito com esta frequência das cartas, das informações que estabelecemos entre nós. Fica conosco, amigo Célio Romais, de Porto Alegre, Brasil, porque depois da resposta que prometemos ao Sr. José Socorro Maranhão de Morrinhos, Ceará,
e pediremos para se juntar a sintonizar também para si uma música folclórica romena. Dos ouvintes, continuamos, tal como acabamos de dizer. Passo a responder agora às dúvidas do Sr. José Socorro Maranhão de Morrinhos, Ceará, um jovem jazzista, e que se interessa pelo príncipe romeno Vlad o Impalador. Amigo, tal como dissemos na passada quinta-feira, no mundo ele é conhecido pelo Conde Drácula. E também na passada quinta-feira observávamos que para os romanos o príncipe representa um vulto justiceiro, frequentemente evocado em momentos difíceis da vida dos romanos como um possível salvador. A outra imagem oscura e hedionda do Conde Drácula foi e continua a ser alimentada no Ocidente por amantes da ficção, quer literária, quer cinematográfica. O projeto a que se refere, Draculalândia, é um projeto meramente turístico, que responderia a um certo segmento humano com potencial turístico interessado por uma certa idade média. Nós vamos reapresentar um material sobre Vlad o Impalador, que apresentamos várias vezes, aliás, nos nossos programas, e que procura fazer, com o apoio de um historiador romeno, um retrato da personagem histórica de Vlad o Impalador. Vlad o Impalador, dados biográficos, conhecido também no mundo pelo nome de Drácula. Nasceu por volta de 1431. Foi o segundo filho de Vlad Drácula, por sua vez filho de Mircea cel Bătrân, Mircea o Velho, pretendente ao trono do Principado Romeno, Valachia, e de uma filha de Alexandru cel Bun, Alexandre o Bom. Em 1436, Vlad Drácula sobe ao trono do Principado Romeno, da Valachia. O jovem Vlad acompanha-o. No período de 1442 a 1448, Vlad Țepeș, Vlad o Impalador, encontra-se como refém na corte do sultão otomano. Assim era o hábito. Depois de terem sido mortos o seu pai e o seu irmão mais velho, Mircea, em 1447, torna-se pretendente ao trono. Durante um breve período,
declarado príncipe rumeno, com o apoio otomano. Não se pode manter no poder sendo derrotado por outro pretendente, Vladislav. Bom, amigos, acabamos de ouvir aí uma parte do programa em português, Estúdio dos Ouvintes, emissão dia 1º de setembro de 2001 pela Rádio Mídia Internacional, quando a mesma transmitia em português para o Brasil neste ano, ok? Muito interessantes relatos, é bom recordar esses áudios antigos interessantes, excepcional. Então vamos agora para mais uma notícia de Exo, trazendo informações aos amigos, para que possamos estar cada dia mais informados. Então vamos trazer aqui mais informações. Vamos lá para a notícia. Defesa Civil de Campinas promove simulado de comunicação com radioamadores. A Defesa Civil de Campinas promoveu na tarde da última segunda-feira, 13 de junho, o simulado regional de comunicação com a Rede Estadual de Emergência de Radioamadores, a RER, de São Paulo. O evento teve como objetivo testar a comunicação com todas as áreas estratégicas da região para acionamento em uma emergência. Os radioamadores da RER e voluntários planejaram um sistema híbrido e redundante de repetidoras para o evento, provando como o radioamador é inovador, flexível em termos de tecnologia e voluntário em sua essência. A iniciativa integra as ações de operação estiagem e visa treinar a comunicação em emergências, como um incêndio florestal na região da Área de Proteção Ambiental, APA, entre Campinas, Joaquim Egídio, Itatiba, Pedreiras e Morungaba. Nesta área, os celulares e rádios repetidoras dos serviços públicos não funcionam adequadamente, pois é uma região montanhosa. Além disto, como é bem uma área de proteção ambiental, novas torres para a ERB de celulares e internet não estão sendo autorizadas, passando as estações repetidoras em UHF e VHF analógicos e digitais a serem essenciais em emergência. Vários praticantes de bike na região se tornaram radioamadores para poderem portar os HTs em seus passeios em uma região extremamente natural e preservada, porém com seus riscos de comunicação em caso de necessidade. Os radioamadores voluntários participaram do teste remotamente a partir de 11 repetidoras. Os equipamentos ficam em pontos altos de que variam desde 1.380 a 730 metros de altitude e estão em locais como o Observatório Municipal de Campinas, região da TV Campinas, Cambuiú, Campinas, Castelo Campinas, Indaiatuba e nas serras de Japi Jundiaí, Cantareira, São Paulo e Serra Negra. O sistema analógico de repetidoras trabalhou de forma redundante pelo digital e vice-versa. Foram utilizados rádios atual de dual band, VHF e UHF para interligações das repetidoras analógicas, de forma a assegurar que as repetidoras servissem conjuntamente a toda a área de cobertura do simulado, oferecendo maneiras alternativas de acesso. Bom, amigos, agora vamos aos logs do nosso amigo José Ronaldo Xavier, que os realizou hoje, dia 16 de junho, com os receptores Texan S2000 e XH-Data D808 com a antena Sony AN71, ok? Todas as escutas foram realizadas hoje, dia 16, começando pela Ilha de Ascensão. Ele ouviu em 15.490 kHz, das 18h16 às 18h29 UTC, a BBC de Londres, em idioma francês, com 5.45554, ok? Também ele ouviu com transmissão direta da China em 12.005 kHz, das 10h15 às 10h25 UTC, a Rádio Internacional da China, em idioma cantonês, com 5.35533. Cuba, ele ouviu a Rádio Havana Cuba, em idioma espanhol,
com o SIMPO 45533, das 1h36 a 1h46 UTC, direto do Irã. Ele ouviu em 9.470 kHz, das 18h47 às 18h57 UTC, a rádio VORI, que é a voz da República Islâmica do Irã, em idioma Hausa. A recepção estava péssima, 35322. Coreia do Sul, a KBS World Radio foi ouvida de 1h47 a 1h57 UTC em idioma japonês, também com a recepção má, 35322. O Kuwait, transmissão em 12.070 kHz, ele viu a Voz da América das 18h35 às 18h45 UTC em idioma amárico, com o SIMPO 3533. Ok? Também ouvindo direto de Singapura em 11.735 kHz, das 17h48 às 17h58 UTC, a BBC de Londres em idioma Dari, com SIMPO 35533. Também ouviu em paralelo a BBC de Londres das 18 às 18h15 UTC, na mesma frequência, 11.735 kHz, em idioma Pacho. Ele ouviu com SIMPO 45433. Da Espanha, ele ouviu em 11.940 kHz, das de 1h23 a 1h35, a Rádio Exterior da Espanha, em idioma espanhol, com o SIMPO 45554. Estados Unidos, ele ouviu a Rádio Vaticano em 7.305 kHz, de 1 a 1h10 UTC, em idioma português, com o SIMPO 35533. E também ouviu, direto dos Estados Unidos, em 11.880 kHz, de 1h10 a 1h22 UTC, a KBS World Radio em espanhol, com o SIMPO 45554. Também ouviu em 17.655 kHz, direto dos Estados Unidos, das 17h35 às 17h47 UTC, a Rádio Voz da América em idioma português, com o SIMPO 45554. Por fim, ele ouviu direto do Vaticano em 11.965 kHz, a BBC de Londres em idioma Oromo, com o SIMPO de 35433. Ok? Nosso amigo José Ronaldo Xavier ouviu todas essas transmissões direto de Cabedelo, na Paraíba. Ok, amigos? Parabéns a todos, e aqui quero agradecer a todos os amigos e amigas que prestigiaram o 6º encontro de radioamadores que aconteceu no último domingo aqui na cidade de Caruaru, lá no Polo Comercial de Caruaru. Tivemos mais de 70 participantes que se confraternizaram depois de 2 anos de ausência dos encontros devido à pandemia, mas pudemos nos confraternizar no último domingo no 6º encontro de radioamadores que aconteceu aqui em Caruaru, ok? Uma realização do Deixe Público Sem Fronteiras, com vários apoios dos amigos e amigas que estiveram presentes e abrilhantaram este encontro. Ok, amigos? Chegamos ao final da nossa programação na noite de hoje, desejando a todos muita paz, muita saúde e felicidades, que Deus ilumine a cada um e respectivamente as suas famílias. Esteve com vocês na produção e apresentação Antônio Avelino, direto dos estúdios do Deixe Clube Sem Fronteiras. Para todos, aquele forte 73, cordiais 73, e até o nosso próximo programa. Boa noite, amigos. Fui! O que você merece. Melhor programação. O que você merece. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Sejam todos muito bem-vindos à nossa rádio DX, do DX Clube Sem Fronteiras. Essa é a sua rádio. Ligada em você. Melhor programação. O que você merece. Simplesmente diferente.